A Crítica da Razão Pura, publicada por Immanuel Kant em 1781 e revisada em 1787, é uma das obras mais complexas e transformadoras da filosofia moderna. Seu objetivo central é investigar os limites, a validade e as possibilidades do conhecimento humano. Kant escreve em um contexto marcado por duas correntes filosóficas dominantes: o empirismo, representado por pensadores como Locke e Hume, e o racionalismo, de figuras como Leibniz e Spinoza. O empirismo afirmava que todo conhecimento provém da experiência sensível, enquanto o racionalismo sustentava que a razão, independentemente dos sentidos, poderia alcançar verdades universais. Kant, percebendo os impasses dessas duas posições, busca propor uma síntese crítica que mostre como a experiência e a razão se articulam na produção do conhecimento. Segundo Kant, a filosofia até então havia permanecido em uma espécie de sono dogmático, e o ceticismo de David Hume teria despertado nele a necessidade de repensar radicalmente o problema do conhecimento. A grande pergunta que move a crítica da razão pura é: como é possível o conhecimento objetivo, universal e necessário? Em outras palavras, como podemos afirmar leis universais, como as da matemática e da física, se nosso ponto de partida é sempre a experiência limitada e particular? A resposta de Kant consiste em uma revolução copernicana na filosofia. Em vez de pensar que o sujeito se conforma aos objetos do mundo, Kant propõe que os objetos é que devem se conformar às estruturas cognitivas do sujeito. Assim como Copérnico alterou o ponto de vista sobre o sistema solar, Kant altera o ponto de vista sobre o conhecimento. Não é o sujeito que gira em torno do objeto, mas o objeto que aparece ao sujeito, na medida em que se ajusta às condições a priori da mente. A obra se organiza em duas grandes partes: a estética transcendental e a lógica transcendental. A primeira trata das formas puras da sensibilidade, isto é, dos modos pelos quais recebemos as impressões dos sentidos. Kant afirma que tempo e espaço não são propriedades objetivas do mundo em si, mas formas a priori da intuição sensível. Isso significa que toda a nossa experiência está moldada por essas categorias fundamentais. Não percebemos o mundo sem situá-lo em algum espaço, e sem relaciona-lo a algum tempo. Assim, espaço e tempo são condições universais da possibilidade de experiência, não derivadas de observação, mas inerentes à própria estrutura da mente humana. A Crítica da Razão Pura, portanto, inaugura o que Kant chama de filosofia transcendental, o estudo não dos objetos em si, mas das condições de possibilidade do conhecimento dos objetos. Esse giro metodológico funda uma nova maneira de pensar, que influenciaria profundamente a filosofia posterior. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e toda a tradição idealista alemã são herdeiros, críticos ou continuadores do projeto kantiano. Além disso, a obra estabelece uma base sólida para a ciência moderna. Racionalmente, como o conhecimento objetivo é possível, sem depender de pressupostos metafísicos. Em resumo, a Crítica da Razão Pura é uma investigação profunda sobre os limites e as possibilidades da razão humana. Kant mostra que nosso conhecimento é ao mesmo tempo universal e limitado. Universal, porque fundamentado em estruturas a priori da mente, e limitado porque nunca alcança a coisa em si. Essa tensão entre o poder e a limitação da razão permanece como uma das contribuições mais duradouras da filosofia kantiana, que até hoje desafia estudiosos e continua sendo referência obrigatória para qualquer reflexão séria sobre o conhecimento, a ciência e a própria condição humana. Quando Immanuel Kant escreve a Crítica da Razão Pura, sua preocupação central é entender os limites e as possibilidades do conhecimento humano, estabelecendo as condições que tornam o saber científico possível. Ele demonstra que o conhecimento não nasce apenas da experiência sensível, como defendiam os empiristas, nem
exclusivamente da razão, como sustentavam os racionalistas, mas da interação entre ambos, organizada por estruturas a priori da mente humana. Essa síntese entre experiência e razão revela que todo ato de conhecer exige tanto material fornecido pelo mundo, quanto a capacidade humana de organizar esse material de modo coerente. Ao trazer essa reflexão para a realidade brasileira, especialmente no que se refere ao sistema educacional, percebemos um contraste gritante. Se para Kant, o sujeito só se constitui plenamente como conhecedor quando há a devida formação de suas faculdades racionais, no Brasil assistimos ao enfraquecimento constante dessas condições, fruto do descaso histórico e político com a educação pública. A Revolução Copernicana de Kant, na filosofia, propôs que não são os objetos que moldam o sujeito, mas o sujeito que organiza o mundo a partir de suas estruturas cognitivas. Ora, se aceitamos esse pressuposto, torna-se evidente que o investimento na formação intelectual é indispensável. O sujeito carece das ferramentas necessárias para interpretar a realidade, tornando-se refém de percepções fragmentadas, de opiniões passageiras ou de manipulações externas. Em outras palavras, um país que negligencia a educação de seu povo limita deliberadamente a capacidade de seus cidadãos de constituírem um conhecimento crítico e sólido. Essa negligência não apenas gera desigualdade social, mas perpetua um estado de alienação em que a população é incapaz de transformar sua própria realidade, permanecendo prisioneira de fenômenos superficiais, sem jamais se aproximar do númeno das estruturas sociais que regem sua vida. Se Kant advertia contra os excessos da razão, que ultrapassa seus limites legítimos, no Brasil vemos o oposto. Não o excesso, mas a ausência de estímulo ao uso da razão crítica, a má qualidade do ensino básico, o sucateamento das universidades e a falta de valorização dos professores criam um cenário em que as faculdades superiores do entendimento não são devidamente. O resultado é um povo educado apenas parcialmente na sensibilidade, isto é, apto a receber impressões imediatas do mundo por meio das redes sociais, da televisão ou de discursos políticos simplificados, mas sem o devido exercício das categorias do entendimento que dariam coerência, profundidade e universalidade a essas impressões. Em termos kantianos, temos intuições sem conceitos e, como o próprio filósofo afirma, intuições sem conceitos são cegas. O sistema educacional falho condena grande parte da população a um estado de cegueira intelectual, incapaz de organizar a experiência em conhecimento verdadeiro. Kant também nos mostra que o conhecimento exige condições de universalidade, e é isso que permite à ciência avançar. A educação, portanto, deve ser a via pela qual todos os cidadãos, independentemente de classe social, tenham acesso às mesmas condições de pensar criticamente e compreender o mundo. No entanto, o Brasil mantém uma educação desigual, onde as elites têm acesso a escolas particulares e a formação internacional, enquanto a maioria depende de um ensino público precarizado. Essa fragmentação nega a própria possibilidade de universalidade que, para Kant, é característica essencial do conhecimento. Não se trata apenas de uma falha técnica, mas de um projeto social excludente que inviabiliza a emancipação racional da maior parte da população. Além disso, o filósofo insistia que a razão deve ser usada criticamente, para não cair em ilusões. No Brasil, a falta de uma educação crítica facilita a proliferação de falsas informações, preconceitos e dogmatismos ideológicos que dividem a sociedade e impedem o debate racional. Quando a razão não é formada para reconhecer seus limites e possibilidades, ela se torna presa fácil de discursos prontos, incapaz de diferenciar o verdadeiro do ilusório. O resultado é um povo que vive de fenômenos imediatos, manipulado por interesses políticos e econômicos, e que não consegue transformar sua insatisfação em ação consciente e organizada. Assim, a crítica da razão pura
pode ser lida como uma denúncia indireta do que acontece quando uma sociedade não investe em seu sistema educacional. Para Kant, a maioridade intelectual do ser humano consiste justamente na capacidade de pensar por si mesmo, de exercer a razão, sem a tutela de outrem. O lema iluminista que o filósofo ecoa, Sapere Aude, ou ousa saber, é um chamado para a autonomia do pensamento. Mas como esperar que o povo brasileiro ouse saber se o próprio Estado o priva de condições mínimas para isso? A ausência de investimento em escolas, bibliotecas, professores e pesquisa não é apenas uma falha administrativa. É uma negação do direito fundamental à razão, uma forma de manter a população em minoridade intelectual dependente e submissa. Portanto, relacionar Kant ao descaso com o sistema educacional brasileiro é perceber que a negligência com a formação crítica dos cidadãos não é um problema apenas pedagógico, mas filosófico e político. Se para Kant o conhecimento é o que nos permite ordenar a experiência, construir ciência e evitar as ilusões da razão, para nós, brasileiros, a carência de uma educação de qualidade condena o país a repetir ciclos de ignorância, manipulação e desigualdade. Investir em educação é, assim, a condição transcendental para que o Brasil alcance sua maioridade histórica, abandonando o sono dogmático de uma sociedade que aceita passivamente a precariedade como destino inevitável. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.